Olá, minha gente! Hoje eu vou mostrar uma obra de arte rural, então vou falar muito sobre a roça. Toca o berrante! Continuando o embalo do vídeo anterior sobre os anos 60, vou falar sobre a vida na roça da década ali de 60, mas também da década de 50. Vou deixar aqui no card aqui em cima, mas assiste depois, viu? Primeiro assiste esse vídeo e depois você confere aqui esse vídeo sobre os anos 60. Nesse período não tinha despertador, então acordar como? Era justamente com o canto do galo. As manhãs eram bem tranquilas, a estrada era longe da casa, então dava para ouvir o cantar dos pássaros, as pessoas tomavam café da manhã e depois dele tratar da bicharada. Eles tratavam das ovelhas, e também tinha os cavalos, vacas, gato, cachorro, galinha, porco. Agora, se você sabe o que é o Camargo, deixa aqui no comentário, dá uma pausa no vídeo um pouquinho. Se você acertar, olha, você vai tirar um 10. Vou explicar agora, né, o que era esse Camargo. O Camargo era um café preparado em coador de pano, preparado, o café era torrado em casa. Depois eu vou explicar como que era feita essa torra. E aí, com esse café preto, o leite era tirado direto da vaca. Então, esse era o Camargo, um café bem forte. O café também era acompanhado de bolo frito, bolo de coalhada, bolo de fubá, revirado de feijão com torresmo. Já ficou com vontade, né? Aproveitando, se você tem aquela receitinha básica aí desse período, deixa aqui no comentário. Quero testar essa receita. Falar agora então como era essa torra do café. Nos locais onde a temperatura era mais quente, era possível cultivar a planta, né? E nos locais mais altos, onde pegava muita geada, precisava comprar o grão. E aí naquelas cozinhas de chão, né, preparava um fogo de chão com uma trempe, né, a trempe era tipo um banquinho bem baixinho, só que de ferro, ali onde tinha umas gradezinhas, preparava ali o fogo de chão e colocava o café em uma panela de ferro, misturava açúcar e aí ia mexendo, até dar o ponto, né, ia mexendo com uma colher de pau. Quando desse o ponto, tirava do fogo, esperava ele esfriar e aí ficava aquelas bolas assim duras, né? E colocava num pilão e aí socava nesse pilão até ele ficar bem moidinho e aí pegava uma peneira e peneirava esse café que foi moído no pilão e aí sim, com esse café que passava nessa peneira e preparava o café. Um outro detalhe também é na questão do pão. Ele era preparado, assado, né, em um forno de pedra. Era colocado pedras, né, até dar o formato de um forno, e aí ele era rebocado com barro. E na porta colocava uma folha de lata de querosene. Nesse forno de pedra, fazia primeiro fogo ali dentro e quando queimasse a lenha, que ficasse só as brasas, tirava a brasa e aí só com o calor do tanto que tinha esquentado ali dentro já era possível assar os pães e dava para assar bastante pães. Ele assava bem rápido e as mulheres, né, faziam um pão assim que dava para a semana toda na casa. Existia um movimento chamado puxirão. Esse movimento tinham 3 pessoas que eram os líderes desse movimento e aí eles vinham, né? Combinava assim, vamos na casa de fulano. Quando eles chegavam na casa desse vizinho, eles batiam uma surpresa. Então o dono daquela casa, ele precisava matar uma galinha para oferecer um almoço e aí depois eles se reuniam aí em torno de 20, 30 trabalhadores iam trabalhar na lavoura desse que foi feita a surpresa. Então, se fosse preciso
plantar, seja colher, roçar, o que fosse preciso fazer, esse grupo aí de 20, 30 trabalhadores faziam. E aí eles intercalando, uma vez era no vizinho, outra vez era no outro, e assim ia. Outro movimento também um pouquinho diferente do puxirão era o ajutório. O puxirão era dado uma surpresa com umas brincadeiras um pouquinho que às vezes até dava um susto, né? No que era batida a surpresa. O ajutório era um pouquinho diferente. Se reuniam também 20, 30 trabalhadores para ajudar na lavoura, mas era de uma forma, não era batida a surpresa. Eles conversavam entre eles, fiquei sabendo que o vizinho tal precisa que a lavoura dele seja limpada e já está finalizando o período tal, então vamos lá, e aí se reuniam esses trabalhadores e iam ajudar aquele agricultor, depois se reuniam para ir na lavoura de outro, e eles iam intercalando, iam ajudando um ao outro dessa forma. E na hora do almoço, se o trabalho fosse de manhã, geralmente o almoço era quirera com carne de porco, e se fosse à tarde, era cuscuz com leite. Tem alguns detalhes aqui sobre a comida, que era um pouquinho diferente a forma de conservação e preparo que a gente conhece hoje. Por exemplo, a carne de porco, algo muito comum, era o tal do enchido, que pegava, cortava, por exemplo, o quarto, aquelas partes onde não tivesse ossos, né, aquelas partes da carne de porco, e aí fazia um buraco ali por dentro, enchia de carne moída e temperada com manjericão, e aí costurava, cozinhava, fritava e deixava essa carne conservando, né, em latas de banha de porco, e aí era a forma de conservar a carne de porco. E a carne de gado era feito charque, então cortavam-se uns pedaços maiores chamados de manta, e aí colocava bastante sal grosso, fincavam umas estacas e aí deixava estendida aquela carne ao sol. Naquele tempo não tinha, né, os mosquitos tanto como tem hoje, então ficava aquela carne secando ao sol, era chamada carne seca ou charque. Hoje é muito comum encontrar no mercado tudo empacotado, né? Tudo já praticamente bem mais fácil de preparar os alimentos. Então, porém, naquele período não era assim. Então, farinha de trigo, polvilho, fubá, entre outros alimentos, eles não eram comprados assim empacotadinhos no mercado. O agricultor, a agricultora, né, o casal, eles plantavam e aí preparavam em casa, seja através de pilão, moinho, eles preparavam em casa e aí eles guardavam em caixas enormes, assim, de madeira. Algumas ficavam numa espécie de porão da casa, em outras casas ficavam numa espécie de paiol, cozinha de chão, que tinha uma parte ali de madeira, onde ficavam essas caixas bem grandes, que as pessoas naquele período chamavam de caixão. Então essa caixa, ele tinha uma tampa só, e aí tinha vários repartimentos. Não colocava o arroz, o feijão, o açúcar, o trigo, a farinha do trigo, o fubá, o milho. Eles colocavam dessa forma, era essa organização. As crianças, né, a hora que abria aquele caixote grande, ia lá dar uma mergulhadinha no açúcar. O leite para o café da manhã era tirado fresquinho da vaca. Mas e à tarde? Bom, à tarde, principalmente no verão, eles colocavam dentro de recipiente, tampavam bem tampado e colocavam dentro de olho d'água. Uma espécie de minadeira. E aí colocava o litro ali na água para ele não azedar. E você sabe me dizer qual era a sobremesa do almoço? Eu vou te dizer, era uma xícara de café com leite docinho, docinho. Essa era a sobremesa do almoço. A forma de plantar, de colher nesse período era muito diferente dos dias de hoje. Antes
a agricultura era muito mais sofrida, né? Hoje em dia a agricultura ela passou-se a ser um agronegócio, né? Onde existem máquinas com GPS, pode ouvir música, tem um sistema, né? Existem máquinas que tem um sistema de plantio, integrado, plantio que podem ter dentro da mesma lavoura duas máquinas e elas não vão passar pelo mesmo lugar. O lugar que uma passou, a outra não vai passar. É um sistema com conexão via GPS, mas nesse período aí não tinha. Então, como que fazia para cultivar? O mato na lavoura não tinha os fertilizantes industrializados, né, não era usado, então era na base da enxada. O mato ali era tirado na enxada e para lavrar existia um tipo de arado que a pessoa conduzia com as mãos, né, um arado que segurava com as mãos, e aí na frente ia uma junta de boi. Eram 2 bois que iam puxando esse arado e o agricultor ia cuidando ali para fazer aquele lavrado bem retinho. Aí chegava lá no final, virava, voltava e assim ia até terminar o final da lavoura. Agora voltando sobre aquele assunto do movimento de puxirão, ajutório que reuniam 20, 30 trabalhadores, sabe como que eles trabalhavam? Eles faziam, enquanto eles trabalhavam, eles faziam trova, poesias. Então, de um lado, um começava e o outro continuava rimando. Eu vou dar um exemplo aqui. Existe um poema assim: Maricota dos rabichos, eu nunca vi cabelo assim. Isso é trança ou é palha muito seca de capim? Zé Vicente falador, eu não sei se é de fato mais bonito meu cabelo ou o seu pé de pato. Eu não sei quem que é o autor desse poema, mas esse é um exemplo, né, de como que os trabalhadores eles trabalhavam. Um começava um verso de um lado e o outro respondia do outro, e assim ia, sabe? Tinha que um respondendo o outro com versos rimados. Então eles acabavam se divertindo. O trabalho para eles era uma diversão. Importante lembrar que nesse período, como a luz ainda não existia em muitas casas, então também nem por sonho que existiam streamings de vídeos, de filme para ficar na pipoca. Então eles precisavam dormir cedo, até porque eles acordavam com o cantar do galo. Aí imagina como que as crianças que tinham medo do escuro lidavam, porque a hora que apagava a vela, a lamparina, a casa ficava um breu, de tão escuro. E sem falar que a lamparina tinha que dar passos bem de leve, porque qualquer coisinha apagava. E aí já ficava no escuro. Ou então também eram usados para clarear durante a noite velas feitas com cera, derretia a cera e colocava em canudo de taquara, ou então feito com sebo de vaca, de ovelha, ficava aquelas velas enormes. Era o que eles usavam para clarear durante a noite. Agora eu vou falar para vocês como que as crianças estudavam na escola nesse período. A escola ficava bem longe de casa, então eram 30 minutos de caminhada se fosse ligeiro. As crianças andavam na geada, dias que aconteciam geada, eles iam comendo gelo pela estrada. E aí, ao chegar na escola, cantava-se o hino nacional brasileiro e o hino da bandeira. Todo dia, antes de começar a aula, era cantado o hino nacional brasileiro e o hino da bandeira. E na sala, as crianças sentavam em carteiras de 3 até de 5, né? Ela era uma bancada inteira, assim, e nessa bancada ali sentava 5 crianças. De um lado, meninos, e do outro lado, as meninas. As professoras ensinavam muito bem e as crianças se divertiam muito. O dia 7 de setembro, que era o dia em comemoração à independência do Brasil, as crianças recebiam cestinhas de doce, então elas voltavam todas felizes para casa.
Agora que vocês ouviram toda a história de como as famílias de agricultores viviam na década de 50, 60, até 70 também, eu vou mostrar agora como que ficou essa obra de arte de uma paisagem do interior, né, de área rural. Ela foi produzida numa tela usando tinta a óleo. Diferente do retrato no lápis de cor, a tinta a óleo precisa, né, esperar, além das horas ali de pintura, tem-se também as muitas horas para a tinta secar. Então, entre uma técnica e outra, entre uma camada e outra, é preciso ter esse período aí de secagem. Fiquem agora com essa obra. Na próxima vez eu quero contar a sua história aqui através da minha arte. Para saber como, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e você pode me chamar no direct do Instagram e lá eu te explico melhor como você pode ter a sua história contada aqui através da minha arte.